amém? Amém. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Senhor amado, fala ao nosso coração pela Tua palavra, pois não apenas desejamos Te ouvir, mas precisamos Te ouvir. Eu Te peço, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Nós intitulamos essa mensagem com uma única palavra: camuflagens. A camuflagem é uma coisa muito conhecida nas Forças Armadas. Os soldados, eles usam o recurso da camuflagem para se esconder, tornar-se menos visível, dificultar que os seus inimigos o acertem por não enxergar muito bem aonde o soldado camuflado está. Esse recurso foi tirado da natureza, né? Alguns animais, eles usam o recurso da camuflagem para se proteger dos predadores. O mestre da camuflagem na natureza é o camaleão. O camaleão, ele chega ao ponto de mudar a cor da pele de acordo com o ambiente em que ele está. Se ele está num lugar claro, a pele dele fica clara. Se ele está num lugar verde, a pele dele fica verde. Se ele está num lugar vermelho, a pele dele fica vermelha. Então, de acordo com o local onde ele está, ele se camufla para que ele não seja um alvo fácil para os predadores. E vários outros animais têm essa capacidade. O polvo talvez seja o mais extraordinário deles. O polvo, além de mudar a cor, ele muda a textura da superfície da pele dele também. Se ele está num lugar enrugado, a pele dele também fica enrugada. Se ele está num lugar liso, a pele dele fica lisa. Além da cor, que também se adapta à cor do ambiente que ele está. E nós escolhemos dois textos que nós prioritariamente vamos meditar nessa noite. Um é esse de Colossenses, que diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E vamos citar também Gênesis capítulo 3, versículos 7 e do 7 ao 9. Gênesis capítulo 3, dos versículos de 7 a 9. O homem, desde esse dia, desde do dia da grande tragédia da humanidade, a queda, o homem tornou-se um camaleão diante de Deus. A primeira vez que o homem usa o recurso da camuflagem foi aqui. Adão se cerca de folhas de figueira com o intuito de cobrir a sua vergonha, e coberto de folhas ele se mete entre as árvores, entre as plantas, para esconder-se de Deus. É uma camuflagem meio tosca, mas ainda assim uma camuflagem. O texto diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Perceba que nós vamos fazer
contraponto entre o texto de Gênesis e o texto de Colossenses. O texto de Gênesis diz que Adão e Eva esconderam-se de Deus. O apóstolo Paulo, no texto aos Colossenses, diz que a nossa vida está escondida em Deus. Esconder-se de Deus não é algo muito inteligente, né? É uma perda de tempo. Esconder-se de Deus é uma perda de tempo, porque Deus, ele é onisciente e onipresente. Ele está no mesmo lugar onde a pessoa está escondida dele. É como se, brincando de esconde-esconde, a criança que está se escondesse no colo daquele quem vai procurá-la. Então, nós percebemos na Bíblia que o caráter de Deus é de auto-revelação. Não é possível qualquer um encontrar Deus sem que Deus se permita achar. É uma brincadeira de esconde-esconde sem graça, porque você nunca consegue achar Deus se Ele não permitir que você o ache, e Ele sempre vai encontrar você, porque não tem onde você se esconder da presença dEle. Então é um tipo de brincadeira de pique-esconde que não tem a menor graça. Você sempre perde e Ele sempre ganha. Você nunca acha Ele e Ele sempre acha você, até que Ele deixa se achar. E aí é por isso que Ele diz: aquele que procura, acha. O que bate, a porta se abre. O que procura, encontra. Mas não encontra por força, por mérito, por esforço próprio. Não, eu vou encontrar a Deus. Não. Na brincadeira, Ele deixa você encontrá-lo. E aí você encontra e você fica feliz, né? Mas você só encontrou Ele porque Ele deixou você encontrá-lo. O homem tenta esconder-se de Deus desde esse dia. E aí algumas coisas são reveladas nessa passagem. Primeiro, Deus revela através da Escritura que o homem ele não aceitava a condição original dele. E isso parece que se mantém na vida de todos nós. Existe uma tendência natural do homem, e eu acredito que é o único ser da criação, além dos seres materiais, né? Que não aceita a condição da sua criação. Ele não aceita ser o que foi feito para ser. O homem foi feito para adorar a Deus e desfrutar da comunhão com Ele. Todos os outros seres da criação aceitam completamente e plenamente o seu propósito de criação. A árvore, ela não tenta ser outra coisa além de árvore. O passarinho não tenta ser outra coisa além de passarinho. O mar não tenta ser outra coisa além de mar. E cada coisa da criação é exatamente aquilo que Deus propôs que ela fosse, menos o homem. Então o homem não aceita a sua condição de criatura. E quando Satanás diz: vocês não morrerão, vocês serão como Deus, isso desperta ser alguma coisa além do que eu sou, né? Ser mais do que eu sou. Isso atrai o homem. O homem não se conforma a ser apenas aquilo que Deus propôs que ele fosse, inclusive até nas nossas vidas. E aí há uma pequena tensão, né? E nós precisamos de sabedoria para lidar com essa tensão. Nós não podemos nos conformar com a mediocridade, mas também não podemos desejar ser mais daquilo que Deus proporcionou
ou reservou para nossas vidas. Isso é difícil de lidar com isso, né? Se eu vou para um extremo, eu me torno um preguiçoso, passivo e vadio, não faz nada. Se eu vou para o outro extremo, eu me torno ambicioso, arrogante. Então, viver com sabedoria o plano de Deus para a nossa vida realmente é um desafio, não apenas para Adão, mas para todos nós. Alguns motivos levam o homem a esconder-se. Dentro da primeira figura que eu compartilhei com os irmãos, da camuflagem, os animais que usam o recurso da camuflagem, e são quase todos eles se camuflam basicamente para não serem atacados pelos seus predadores. Esse é o principal motivo da camuflagem: se misturar com o ambiente e se tornar invisível aos olhos do predador. E nessa situação, estranhamente, né, Deus é o predador na cabeça dos homens, e Ele é o ser, é o predador cósmico que está pronto a nos atacar e nos destruir e nos devorar. E daí essa mania do homem de tentar se esconder. Os homens não enxergam Deus como um pai. Estou falando do homem natural. Não enxergam Deus como um pai, não enxergam Deus como noivo, não enxergam Deus como Senhor, que são as figuras com as quais Deus se apresenta para nós. Ele é nosso Senhor, é nosso Pai, é nosso noivo. E aí, quando nós o enxergamos dessa forma, o esconder-se dele se torna uma coisa extremamente estranha. Porque uma noiva estaria se escondendo do noivo? Não faz muito sentido. Por que o filho estaria se escondendo do pai? Certamente por ter feito alguma coisa errada. Em outra situação, não. Porque um servo estaria se escondendo do seu senhor? Se ele é um bom trabalhador, na verdade ele quer que o seu senhor o veja. Olha, estou trabalhando bem. De repente vem um aumento aí, né? Mas quando nós enxergamos Deus como um predador, como alguém que quer nos atacar, a tendência é esconder-se. E a motivação disso é o medo. Em Jó, capítulo 24, versículo 4, diz que os homens, eu vou parafrasear, os três primeiros versículos, diz que os homens maus cometem injustiça. E no versículo 4 ele diz que o pobre precisa esconder-se. Ou seja, o medo nos leva a nos escondermos. No caso de Adão, a gente percebe que o ponto forte foi a vergonha. O que mais motivou a camuflagem de Adão, ou tentar esconder-se de Deus de Adão, foi a vergonha do seu estado caído, né? O texto do versículo 7 diz de forma muito clara: os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. Então a vergonha de Deus provocou a camuflagem de Adão, levou Adão a se esconder de Deus. Mas, como eu falei, nós não sabemos nos esconder muito bem de Deus. Você já viu uma criança bem pequena se escondendo? Ela cobre a cabeça, deixa o corpo todo visível e ela acha que está escondida, porque ela não está vendo quem está procurando ela, né? Se esconde atrás de uma cortina e os pés ficam do lado de fora. Ou coloca a cabeça debaixo do travesseiro, mas todo o corpo fica em cima da cama, visível, exposto. Crianças não sabem se esconder muito bem. E qualquer homem não sabe se esconder muito bem de Deus.
A gente cobre a cabeça, mas o nosso corpo está visível. Porque nós não estamos vendo Ele, nós achamos que Ele não está nos vendo também. Como qualquer criança se escondendo de maneira labrojeira, é assim o homem tentando se esconder de Deus. Deus é onisciente e onipresente, não há nada que se esconda dele. Em Jó capítulo 13, versículo 20, você pode anotar ou abrir. Esse texto mostra que o justo não precisa se esconder de Deus. Jó, ele diz, com categoria, Jó, ele fala com ímpeto aqui, ele fala retumbante, não me esconderei de ti. Jó não tinha motivos para se esconder de Deus. A justiça de Jó era tão grande que ele chegava a ser petulante. Por que Deus não marca uma audiência no seu tribunal para que eu me apresente diante desse tribunal? É muita convicção da própria justiça para falar de forma tão petulante assim. Mas Jó era justo, não levem a rigor o que eu estou falando, Ele diz, não me esconderei de ti. Jó, capítulo 13, versículo 20, 13 e 20. Então isso mostra que quando nós estamos vivendo uma vida de retidão, uma vida de justiça, não há o que esconder. Não temos por que nos esconder de Deus. Até esse momento da mensagem, nós falamos sobre quando o homem tenta esconder-se de Deus. A partir de agora, a gente vai começar a falar um pouco sobre o homem escondido em Deus. Aleluia. São apenas duas letrinhas que mudam o sentido dessa frase. O homem escondido de Deus e o homem escondido em Deus. No primeiro, ele enxerga Deus como um predador, ele se camufla, ele tenta se tornar invisível dos olhos de Deus, ele tenta por vergonha, por medo ou por qualquer outra motivação misturar-se com o ambiente e passar despercebido. Tem gente que faz isso na multidão. Se você, no meio de um campo de futebol ou no meio de uma arquibancada, não tem absolutamente ninguém do seu lado, é muito fácil alguém ver você. Mas no meio da multidão, você se mistura. É o tipo de camuflagem que as zebras usam. As zebras, elas são todas listradas, você conhece preto e branco, mas todo o ambiente onde ela está é amarelo, cor de terra. Como é que a zebra se camufla? Como é a camuflagem da zebra? A camuflagem da zebra é com outra zebra. Fica uma zebra do lado da outra zebra, e aí o leão não sabe onde começa e onde termina a zebra. Ele vê um monte de listra, a visão dele parar, e ele não sabe qual zebra atacar. Então ela está lá no meio da multidão, e quando o leão ataca, as chances dela escapar são grandes, porque o leão pode pegar o vizinho e não ele. Então o homem tem essa tática de camuflagem das zebras também, Quando ele não tenta ser um camaleão que se mistura com o ambiente, ele tenta ser uma zebra que se mistura com as outras zebras. E aí o pecado do outro precisa ser destacado para que o meu diminua. Então eu faço questão de apontar os pecados do vizinho para que os meus se tornem menos visíveis. No meio da multidão, que o leão ataque o meu vizinho enquanto eu corro. Esse tipo de camuflagem da zebra só dá certo quando elas andam em bandos. Quando uma zebra está isolada, a cor preta e branca ela tenha mais chances de escapar do predador.
A Bíblia diz que o diabo é como um leão que anda ao derredor, né, buscando a quem possa tragar. Então, na igreja, esse tipo de camuflagem é muito comum. A pessoa está no meio da multidão, ela acha que Deus não está vendo ela, ela está misturada, mas tem tanta gente aqui, tem tantas pessoas tão mais pecadoras do que eu. Por que o leão iria me atacar? Por que o leão não pega o meu vizinho, que é mais pecador do que eu? Não importa quantas pessoas tem do seu lado, Deus ele está te vendo. O livro do Apocalipse diz que os olhos deles são como um chão de fogo. Ou seja, o fogo ele derrete tudo. O fogo destrói tudo. Nada resiste ao fogo. O fogo penetra qualquer coisa. Os olhos deles são assim. Então não importa se você está na primeira fila, segunda fila, terceira fila, não importa. O relacionamento que Deus quer ter é individual com cada um de nós. Ele não nos vê como uma manada, Ele não nos vê como um bando. Isso é tão certo que Jesus, usando a parábola das 100 ovelhas, deixa claro. Ele vai atrás de uma ovelha só. Não importa se tem 99 guardadas. Aquela uma, a singularidade daquela ovelha é importante para Deus. Então não pense que estar no meio do rebanho vai fazer você passar despercebido. Não use a camuflagem das zebras que destaca a presença do seu vizinho mais do que a sua, para que você passe despercebido no meio da manada, no meio do bando. Mas a segunda ilustração fala de homens escondidos em Deus. O segundo texto. Nesse caso, é justamente o oposto que acontece. Na primeira situação, o homem não se conforma com a sua condição e quer ser Deus, quer ser como Deus. Vocês não morrerão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A revelação do Novo Testamento mostra algo diferente. Deus se fazendo homem. Que lição! Que sabedoria de Deus, né? Que coisa, que ensinamento extraordinário. Enquanto o diabo queria ser Deus, Adão e Eva queriam ser Deus, os grandes imperadores do mundo diziam-se deuses. O homem quer ter superpoderes, o homem quer ser eterno, o homem quer ser como Deus. Aí Deus, que é Deus, decide: não, eu vou ser homem. E João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí a condição não bastava, porque ele poderia ter se materializado um homem, né? Ter se materializado um homem de 2,5 metros, coberto de músculos, com armadura reluzente, montado em um garanhão branco, e ter saído quebrando tudo em Roma. Mas não, ele veio um bebê, um estábulo, posto num coxo, cercado de animais, quadrúpedes, um cheiro horrível de um estábulo. Guardado, né, cuidado por um casal pobre, extremamente pobre, totalmente frágil,
totalmente dependente. Ele precisava que alguém o alimentasse, ele precisava que alguém o desse banho, ele precisava que alguém trocasse as suas fraldas. Veja o que Deus quer nos ensinar. Enquanto Adão queria ser Deus, Deus se fez homem e habitou entre nós. A vida de Jesus, quando o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, sua vida, ele começa a dizer, ele é dramático. Ele começa dizendo: vocês morreram. Isso já é um choque, né? Você lê, meu Deus, eu morri. E aí ele continua: mas as vossas vidas estão guardadas com Cristo em Deus. E aí isso nos ensina alguma coisa. A nossa vida precisa ser parecida com a de Cristo. De alguma forma, nossa vida precisa se assemelhar a dele. Em todos os aspectos. Inclusive nesse de não querer ser mais do que nós somos. Jesus Cristo aceitou a condição de ser menos do que ele era. Deixou de ser Deus para só ser homem. Cristo viveu uma vida bastante discreta. Durante 30 anos ele trabalhava, ele nasceu, foi educado, morando numa pequena casa na cidade de Nazaré a maior parte do tempo. E uma cidade pobre, uma casa pobre. E ele tinha uma profissão discreta, fabricava móveis, e ele viveu boa parte da sua vida assim. Quando ele inicia o seu ministério, ele curava um cego, e aí ele dizia: não conte para ninguém. Ele curava um leproso e dizia: apresente-se ao sacerdote e cumpra a lei. Parece que a descrição era algo que era desejada por Jesus. Ele morreu também de uma forma trágica e desprezível. Uma execução que era praticada para os piores criminosos, o tipo de morte que um justo não merecia ter. E aí o apóstolo Paulo diz que a nossa vida está escondida em Deus. Escondida difere muito de escondido em. Escondido em nos dá a ideia de algo dentro. Perceba, se eu disser que eu vou me esconder em uma casa, espera-se que eu esteja dentro daquela casa, né? Se eu dissesse que eu vou me esconder de uma casa, você me chamaria de louco. É estranho se esconder de uma casa. A casa não está à minha procura. Eu posso me esconder em uma casa, dentro dela. Se estamos escondidos em Deus, isso nos revela algumas coisas interessantes. Geralmente, quando se está dentro de alguma coisa, quem observa do lado de fora não vê aquilo que está escondido, vê apenas aquilo que esconde alguém. Se você se esconder dentro de um guarda-roupa, se você se esconder em um guarda-roupa, qualquer pessoa que entre no ambiente vai ver o guarda-roupa e não vai ver você. Se eu disser que vou me esconder em um carro, qualquer pessoa que observe lá de fora vai ver o carro, mas não vai me ver dentro do carro, porque eu estou escondido no carro. Então, se nós estamos escondidos em Deus, nós nos tornamos invisíveis para qualquer pessoa que observa. As
pessoas só vão ver Deus. Se nós estamos escondidos em Deus, quem é visível é Deus e não nós, porque nós estamos escondidos dentro dele. João, ele fala sobre esse pensamento com outras palavras, né? Que ele cresça e que eu diminua, né? Esteja escondido em Deus, e isso que João falou se cumpre na sua vida. Quando você está escondido em Deus, qualquer milagre glorifica a Deus e não a você. Quando você está escondido em Deus, qualquer boa obra glorifica a Deus e não a você. Quando você dá a esmola, é Deus que é visto e não você. Quando você impõe as mãos e alguém é curado, é Deus que é visto e não você. Quando você pratica um grande ato de justiça, se você está escondido em Deus, é Deus que é visto e não você. Então nós precisamos estar escondidos em Deus para que Ele seja visto em nossas obras e não nós. Nós estamos dentro, nós estamos escondidos nele. Isso se assemelha à parábola que Jesus citou no Sermão da Montanha. Vocês são o sal da terra. Enquanto o sal não está cumprindo o seu papel de salgar, ele é visto. Você olha para o saleiro e você vê lá o sal branco. Mas quando você tempera o alimento com o sal, quando você bota o sal na comida, imediatamente o sal se torna invisível. Você não enxerga mais o sal na comida, mas você sente o sabor do sal. Então ele não é mais visível, porque ele está escondido na comida. O sal está escondido no alimento. Ele está cumprindo o seu papel de salgar. E isso faz com que automaticamente ele se torne invisível, cumprindo o seu papel. Se você está escondido em Deus, e você é mais percebido do que o próprio Deus, você definitivamente não está escondido em Deus. Você está escondido em outra coisa, talvez no seu próprio ego. Talvez você esteja apenas camuflado, como uma zebra do lado dos seus irmãos, ou como um camaleão se misturando com o ambiente, ou como Adão, coberto de folha atrás de uma árvore. Que cena ridícula. Então, quando nós estamos escondidos em Deus, nós somos sal. Ninguém nos vê, mas nós estamos cumprindo o nosso papel. Glória a Deus. Como cristãos. O cristianismo é exatamente isso. Quando a sua mão direita der, que a sua mão esquerda não veja. Invisível, escondido em Deus e não de Deus. Quando jejuamos, que o rosto seja lavado, né? Coloca perfume, para que o jejum seja invisível, para que ele esteja escondido em Deus, para que ninguém veja, para que vejam Deus e não o seu jejum, para que vejam Deus e não as suas esmolas, para que vejam Deus e não o seu ministério, para que vejam Deus e não a sua justiça, para que vejam Deus e não a sua sabedoria, para que vejam Deus e não o seu corpo, para que vejam Deus e não o seu carisma, para que vejam Deus e não as suas qualidades, para que vejam Deus e apenas Deus. Que nós estejamos escondidos nele, para que nós nos tornemos invisíveis para qualquer outro além dele. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda graça. Glória a Deus, né? Deus é bom. Oremos, Pai. Oremos.
Amado Pai dos céus, obrigado, Pai. Uma palavra tremenda. Quando vemos para te adorar, do começo ao final do culto, o Senhor realmente nos faz diferente e saímos diferentes nessa noite. Por isso, Pai, nos leve em paz aos nossos lares e nos nossos caminhos possamos verdadeiramente ser a luz que o Senhor colocou em nós, Pai. Porque se há uma luz em nós, vem do Senhor. Se há um brilho, vem do Senhor. Por isso, Pai, obrigado por tudo, Pai, pelo milagre da salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai. Nos leve em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Receba as bênçãos dos apóstolos, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que esperam o retorno do Senhor Jesus. Não somente hoje, mas para todos, sempre, todo dia. Amém. A paz do Senhor para os irmãos.